Oi pessoal, tudo bem? Hoje então começamos a nossa aula de número 10, nossa última aula antes do encontro síncrono, né? Então a gente vai hoje explorar um pouco essas interações entre o cérebro e o músculo. Eu acabei então decidindo trazer estudos científicos para a gente discutir, para a gente ver algumas coisas novas que têm saído, algumas perspectivas novas em relação a contextos de fadiga central, fadiga periférica, manipulações que podem ser feitas de informações sensoriais, e isso impacta no desenvolvimento da fadiga neuromuscular, que tudo tem a ver com o nosso assunto, né, dessa disciplina, e a gente vai explorar um pouco de artigos, né, que às vezes nem sempre a gente tem aí tempo para ler tudo isso, então a gente vai aproveitar esse momento para explorar essas contribuições aí científicas e criar umas pulgas atrás da orelha com algumas temáticas que são bem interessantes e que geram uma boa discussão, tá? Então vamos começar aqui com esse estudo que é 2024, né? Então basicamente a pergunta que vem é: manipular fatores psicológicos pode impactar de forma diferente a performance e a fadiga neuromuscular? Então, esse estudo aí é de 2024, foi publicado na Psychophysiology, uma revista bem importante aí na área da psicofisiologia, e basicamente eles colocam assim, né, o título, A mente sobre o músculo? A manipulação do tempo melhora a performance física pela redução do acúmulo da fadiga neuromuscular? Então, vamos entender o que é isso. Como assim manipular o tempo vai melhorar a performance física, reduzindo o acúmulo da fadiga neuromuscular? Como assim? Só manipular o tempo faz isso? Então, vamos entender um pouco disso. Eles avaliaram, então, 24 voluntários saudáveis, tá? Vamos olhar aqui no quadrante de baixo primeiro, para a gente entender um pouquinho o que eles fizeram. Basicamente, os indivíduos tinham que fazer contrações voluntárias máximas do quadríceps direito. Então, era trabalho isométrico, tá, gente? Para conseguir fazer o protocolo. Então, vejam que essas barrinhas douradas aqui são o torque produzido, né? Pela contração voluntária máxima. Então, eles faziam, vejam ali, ó, 4 contrações voluntárias máximas, com intervalo de mais ou menos 30 segundos cada uma. Aí tem um bloco ali, estão vendo que é um bloco? É a atividade principal da tarefa, a tarefa principal. E depois, 10 segundos depois, no pós-tarefa, retornava e repetia mais 4 contrações voluntárias máximas, ok? Então, esse foi o protocolo, basicamente, que eles fizeram. Vamos seguir aqui, então, essa tarefa principal ali, vejam que tem uma janela maior, porque ali é o tempo maior, ali é o tempo que a pessoa ficou sustentando essa contração, né? Quanto tempo eu consigo sustentar essa contração, essa realização da contração. Então, essa era a atividade principal. Então, veja lá, uma contração isométrica com uma carga 20% da que eles fizeram na contração voluntária máxima. Então, os caras fizeram um protocolo que eles chamaram de baseline, então que basicamente de basal, né, de repouso, qualquer informação dessas pessoas, qual é a contração máxima que elas conseguem fazer para poder tirar esse 20% para fazer a tarefa, tá? Essa contração isométrica, imagina lá você contraindo o teu quadríceps, né? Quanto tempo você consegue sustentar? Esse tempo de contração foi o que eles atrelaram ao tempo de performance, tá? Bom, agora olhando lá no quadrante de cima, tá? Que vai ser basicamente a estrutura do protocolo. Então, desses 24 indivíduos, eles foram divididos em 2 grupos, com a mesma quantidade ali de indivíduos. Foram realizadas 5 sessões, tá? Então, vejam lá. 3 sessões foram o que eles chamaram de baseline, que era o repouso, era para as pessoas aprenderem a fazer, era para ter a melhor medida de contração voluntária máxima, porque isso ia impactar a determinação da carga para a tarefa, né? Então, elas fizeram 3 sessões baseline ali para poder
fazer. Percebam que depois, ali na quarta sessão, já virou um lado tem uma cor azul e no outro tem o vermelho, e na quinta sessão tem ao contrário, né? O que isso quer dizer? Que em um momento um grupo fez uma condição e a partir da quarta sessão começava o experimento. Então, um grupo fez azul, que o azul quer dizer que ela fez a condição normal, que o tempo não estava manipulado, ela tinha a visão do tempo enquanto ela estava fazendo a tarefa de contração muscular. 1 minuto era 1 minuto, ela estava vendo aquela informação. E o grupo vermelho, que eles chamaram de biased, é o grupo que estava sendo manipulado o tempo. O que é essa manipulação, gente? Eu estava vendo o tempo ali na minha frente quando eu estava contraindo, que nem o grupo que estava normal. A diferença é que o meu tempo, ele estava reduzido, ele estava slow down, né? Ele foi reduzido. Aquele 1 minuto que eu estava vendo, na verdade, estava muito a mais do que aquilo, porque eles reduziram a velocidade do relógio em 90%, tá? Então, na verdade, o tempo mesmo era outro, mas eu estava vendo 1 minuto, que eu tinha sustentado só 1 minuto, mas na verdade eu já tinha sustentado, sei lá, 2 minutos. Ou quase 2 minutos, né? E aí, então, na quinta sessão, vejam lá, trocou. O grupo que antes era azul agora virou vermelho, o grupo que antes era vermelho virou azul, ou seja, os dois grupos fizeram as duas condições. A condição de estar com o tempo, com a manipulação do tempo normal, ou seja, sem manipulação de tempo, e fizeram também a manipulação de tempo, com o tempo em velocidade reduzida, tá? E como que eles avaliaram se tinha fadiga periférica, se tinha fadiga central, né? Como que a gente avalia a contração muscular? Como que a gente avalia a atividade muscular? A gente avalia isso por meio da eletromiografia, que a gente vai ver, até a gente vai ver mais pra frente isso, da eletromiografia, que é a atividade, né, em impulso elétrico, né, em informação elétrica da contração muscular. Então, eles faziam neuroestimulações. Então, enquanto o indivíduo estava lá fazendo a contração muscular, eles faziam um estímulo, né? Eles davam uma neuroestimulação. Quando o indivíduo estava em repouso, olha aqui embaixo, nos 30 segundos, também tinha uma neuroestimulação. E assim, sucessivamente, na condição pré, durante a tarefa não tinha, então você tinha que sustentar o máximo que você conseguia durante a tarefa. E no pós, né, tem 2 pós até, vocês podem ver ali, também teve estimulação durante a contração máxima voluntária e nos intervalos, que é para pegar a condição de repouso, a condição em atividade e a condição em repouso. Então, se a gente for olhar um pouquinho assim, como que aconteceu essas estimulações, a gente vai ver aqui, né? Então, vejam lá, então, na imagem B ali, como que eles chegaram nessas informações de fadiga central ou fadiga, né, periférica? Bem, por essa eletromiografia, como a gente falou, essas neuroestimulações. Então, eles têm algumas informações que eles vão ver, se vocês verem essa linha vermelha, onde aconteceu a neuroestimulação. Então, a gente tem, enquanto você está durante a contração voluntária máxima, né? Você está realizando a contração, vai ter um sinal. Percebam, tem o torque máximo ali, que é o que está em vermelho. Até deixei a legenda para vocês irem identificando, o torque máximo. E teve o estímulo, teve a neuroestimulação. Nessa neuroestimulação vai ter ali um desvio, né? E esse D vai dar o nível de ativação voluntária, né? Não só esse D, mas o D, o torque máximo e o TB ali também. Você faz um cálculo e você tem o nível de ativação voluntária. Esse nível de ativação voluntária está atrelado a esse componente central do controle da ativação da musculatura. Então, se você vê uma redução nesse nível de ativação voluntária, você pode dizer que você está tendo ali uma predominância da fadiga central em relação à periférica. E aí, você olhando aqui nessa imagem abaixo, a gente está na condição do descanso, tá? Que era do repouso, depois da tarefa de contração voluntária máxima, onde eles tinham aqueles 30 segundos, na condição pré, por exemplo, de intervalo, né? Então, ali a pessoa recebia uma neuroestimulação, isso vai gerar uma resposta de contração muscular, porque está sendo estimulado. E essa amplitude, então, que é esse TW, é a amplitude da contração potencializada, tá? Isso também vai ser aí uma resposta que vai estar mais atrelado à fadiga periférica, tá? O tamanho, né, dessa curva. E aí isso é em condição de descanso, tá? De repouso ali. Então, foi por meio disso aí que eles tiveram essas informações atreladas à fadiga neuromuscular,
tá? A tarefa a gente já viu que foi essa execução aqui, a gente já sabe que a performance é o tempo que eles sustentaram de contração voluntária. Numa condição, eles estavam vendo o tempo correndo normal e numa condição houve uma manipulação do tempo. O tempo foi reduzido, mas os indivíduos não sabiam que esse tempo havia sido reduzido, tá? Bem, o que eles observaram lá? Será que a performance mudou, então, dessas condições aí? Vejam, a gente tem os tempos que foram exibidos, que os indivíduos estavam vendo quanto tempo eles estavam performando, e na segunda linha ali o tempo real, né? A gente vai ter a condição de repouso, baseline, que foi quando eles estavam fazendo aquelas 3 séries lá, treinando. A gente vai ter a condição normal, que foi quando eles estavam com o tempo sem manipulação, e a última condição lá, que é o tempo manipulado, que está com o círculo vermelho. Então, vejam, nos tempos exibidos, basicamente, eles ficaram todos na mesma condição, né? Eles performaram pelo mesmo tempo do que eles estavam visualizando, né? Indiferente se foi no repouso, se foi no tempo normal mesmo ou no tempo manipulado. Agora, quando você vai olhar o tempo real, que é a segunda linha que está até em amarelo aqui, a gente vai ver o quê? Que o pessoal, quando fez com o tempo manipulado, que estava vendo uma velocidade reduzida, então estava tendo uma distorção de tempo, eles performaram muito mais. Eles sustentaram muito mais tempo aquela contração isométrica do que na condição normal, quando eles estavam vendo o tempo normal, e do que no baseline. Então, deu para performar mais tempo tendo essa manipulação do tempo. E aí, o que eles vão tentar justificar? Como assim performou mais? Como assim deu para ficar mais tempo? O que muda da condição normal para uma condição que você tem uma manipulação de tempo? E aí, eles foram olhar as informações da eletromiografia para entender essa questão de, será que fadigou menos? Então, por isso que ele performou mais? O que será que aconteceu ali? E aí, então, eles vão mostrar isso. Vamos olhar aí as informações. Então, a letra A, o que a gente vai ter? A informação do torque máximo. Lembra lá dos sinais que a gente viu? Então, a informação do torque máximo. No B, a gente tem o nível de ativação voluntária. E no C, a gente vai ter a amplitude da contração potencializada. Então, torque máximo e o nível de ativação voluntária está atrelado à fadiga central. E o ponto C lá, que é a amplitude da contração potencializada, está atrelado à fadiga periférica. O que eles observaram? Que da condição pré para a condição pós-1, teve uma redução em todos os casos. Ou seja, teve um efeito de tempo. Do pré para o pós mudou. Mas pouco importou a condição do grupo. Então, se você estava no normal, no tempo normal ou no tempo manipulado que estava reduzido, não mudou nada, não teve mudança, não teve redução no torque máximo, não teve redução no nível de ativação voluntária, não teve redução na amplitude da contração potencializada. Ambos os grupos tiveram redução do torque máximo, do nível de ativação e da amplitude do pré para o pós. Mas isso não foi diferente se você estava na condição normal ou na condição manipulada. E aí eles começaram a falar assim, beleza. Só teve diferença no período, no tempo, né? Não teve diferença entre os grupos. Então, a fadiga neuromuscular se estabeleceu em mesmas proporções, independente do grupo que você estava, se estava sendo manipulado o tempo ou não. E aí eles começaram a trazer uma ideia de que parece que o tempo é subjetivo e não real. Porque se eu manipulei o tempo e essa manipulação, essa distorção do tempo real que a pessoa estava vendo, fez com que ela performasse mais, e aí eles já começaram a trazer essa ideia de que talvez houve uma redução, não uma redução, mas talvez um retardamento dessa fadiga neuromuscular, parece que o tempo é subjetivo e não real. Vamos tentar entender melhor esse tempo subjetivo ou real, né? Então, a acumulação da fadiga neuromuscular, ela reflete no aumento do comando motor central durante a tarefa. Então, eles teriam visto isso por meio de um aumento do comando motor central. E aí, quando eles viram esses resultados e falaram assim, parece que tem esse tempo que é mais subjetivo do que real, eles começaram a tentar projetar modelos para explicar isso. Fazer predições com base na galera que teve o tempo, no caso todos os participantes fizeram, né, com base no tempo normal e o tempo manipulado.
Qual que seria a resposta predita por meio dessa curva de resposta normal com base nas informações de eletromiografia? Então, o que eles fizeram? Eles pegaram essas informações de raiz quadrada média dos sinais de eletromiografia, que a gente já viu, torque máximo, etc. E eles projetaram em relação à seção normal. Eles viram a curva do que foi a resposta dos indivíduos na condição normal, quando o tempo estava sem manipulação, qual que foi a progressão da fadiga, ok? Então, vejam que vai de 0 a 100, por quê? Porque de 0 a 100 eles normalizaram. É o tempo total de sessão. Claro que cada indivíduo teve um tempo, né? Mas é que eles normalizaram para poder fazer o gráfico para a gente poder entender. Então, veja lá na linha azul, que é o pessoal normal, né? O pessoal normal, que é o pessoal que estava em tempo normal, sem manipulação. Eles tiveram uma progressão da condição de fadiga neuromuscular, que foi muito maior do que no vermelho, correto? Beleza. Então, tá ali. Aí, então, eles fizeram também a resposta disso, de quando os indivíduos estavam com o tempo manipulado, que é a linha vermelha, que está um pouco abaixo da linha azul. Tá vendo? E tem até um espaço ali interessante, principalmente do 80% para o 100% de completar a tarefa, né? E aí vocês estão vendo que tem uma linha pontilhada verde. Ali foi a linha predita com base nos dados no normal. Eles predizendo, com base no normal, reduzindo 90% do tempo, qual seria a resposta preditiva do modelo. E vejam como essa linha verde, ela ficou exatamente em cima da resposta que eles tiveram mesmo quando o tempo foi manipulado, de uma redução na resposta de fadiga neuromuscular. Tá? Então, é isso que está mostrando lá no balãozinho para vocês terem essa informação depois. Que a linha verde é a predição da curva azul, que é a curva de resposta normal. Só que a linha verde, ela tá com o coeficiente de tempo de 0,90, que foi o que eles reduziram, né? 90%. Foi a manipulação do tempo. Então, vejam como as pessoas responderam exatamente igual o que foi predito, né? Beleza, tudo bem. Então, a gente tá vendo aí já uma tendência de, teve uma redução na fadiga neuromuscular quando se manipulou o tempo, quando as pessoas estavam vendo o tempo numa redução de 90% do que seria o real. Melhorou a performance, mas melhorou a performance porque a gente está vendo uma redução nessa fadiga neuromuscular. Olha que louco isso. Mas beleza, vamos tentar ver uma questão. Se a gente tivesse prolongado essa tarefa, se a tarefa normal, quando ele estivesse no normal, tivesse prolongado a mais, ao tempo que o grupo, quando teve manipulação, completou, que foi um pouco a mais, né? Eles foram a mais do que o tempo, do que quando o tempo estava não manipulado, né? Eles foram a mais, eles performaram mais. Então, se a gente jogasse esse a mais no gráfico, qual seria a prolongação? Qual seria o efeito disso na fadiga neuromuscular? Então, essa linha que a gente está vendo ali, gente, que tem os pontilhadinhos, que é um tom meio azulado, que está escrito prolongação, isso é um limiar da atividade, tá? E o que eles mostraram? Vejam que tem o 100%, ali foi o 100% da tarefa completada, com base quando o povo estava no tempo sem manipulação. Vejam que logo ali termina a linha azul, que é o normal. Só que a linha vermelha, que é quando o tempo estava manipulado, essas pessoas, elas foram a mais, né? Elas foram mais tempo, elas performaram mais tempo. Então, é aquele pedacinho que está para lá do 100%, que é o tanto que eles performaram a mais. Percebam que se eles tivessem imposto, quando as pessoas estavam fazendo sem manipulação de tempo, né? O tempo que estivesse normal, fizessem as pessoas performar ao mesmo tempo que quando elas estavam com o tempo manipulado, a prolongação da atividade levaria elas a um limiar de fadiga a 61%. Ou seja, a fadiga teria aumentado a fadiga neuromuscular, tá? Teria sido muito exorbitante em relação ao o que foi feito quando o tempo estava manipulado. Se vocês observarem ali, ó, tem uma linha, tá vendo que tem uma linha azul e uma linha vermelha?
A linha vermelha é o limiar de atividade do grupo quando estava com o tempo manipulado. E vejam que esse limiar foi em 51. Percebam que quando eles fazem essa projeção de prolongação da atividade, o limiar do grupo normal vai para 61%. Ou seja, muito acima do que quando você está no grupo, quando o tempo está manipulado, que foi 51%. Percebam quanto mais de acúmulo de fadiga neuromuscular eles teriam, se eles tivessem performado, em relação ao que o grupo com o tempo manipulado teve. E se a gente olhar o grupo normal, quando eles completaram a atividade no 100%, vejam a linha azul ali. Aquela linha azul, o limiar de atividade deles é 49%. Ou seja, o grupo, quando estava em tempo manipulado, teve um limiar de atividade de 51%, muito próximo do limiar do grupo normal, só que performando muito mais. Então vejam essa manipulação que acontece. E aí por isso que eles vêm com essa ideia de tempo subjetivo ou real. Desculpem, eu havia feito um destaque para vocês focarem ali no que eu estava falando do limiar de atividade desses dois grupos. Então o que eles vão trazer daí então? Que o acúmulo de fadiga neuromuscular, ele pode ser modulado por fatores subjetivos, apenas atrasando o limiar de falha. Como que eu atraso esse limiar de falha? Manipulando o tempo real, retardando o tempo, fazendo a pessoa ver um tempo, mas na verdade ela está em outro tempo real, tá? Então vejam aí o que eles vêm trazendo 2024, isso, gente, mostrando que uma manipulação do estímulo visual, que vai ter resposta lá no meu controle neuromuscular, a gente já viu isso nas aulas anteriores, porque o córtex pré-motor ele vai se basear muito no estímulo visual, então eu estou vendo um tempo e eu falo, putz, ainda dá para aguentar mais, então tem um reforço de atividade. E aí eles mostrando então que esse acúmulo de fadiga, que é o que a gente está vendo aqui nesses gráficos, ele pode ser modulado por fatores subjetivos, atrasando só o limiar de fala pela manipulação do tempo visualizado. Olha só que loucura isso, né? Esse foi um dos estudos. Vamos para o próximo. Então, esse aqui é de 2019, lembra que eu falei que é importante, é um dos fatores centrais para manipular as respostas neuromusculares a nível central, é saber o ponto final da prova, da atividade, da tarefa? Então, será que não saber o real ponto final da prova altera as respostas cerebral e psicofisiológica? Esse estudo aqui fez exatamente isso. Basicamente, eles pegaram ciclistas e foram ver, então, as estratégias de pace, respostas perceptuais e atividade neural na condição de não saber o real ponto final da prova. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram 10 atletas bem treinados e fizeram 3 time trials. Três trials, tá? 3 sessões. Mas eles falaram para as pessoas assim, vocês vão correr 3 sessões de 30 quilômetros. E a gente quer ir avaliar respostas respostas perceptuais, atividade neural e avaliar a resposta de estratégia de pace. Beleza. Só que, na verdade, essas pessoas fizeram o quê? No primeiro trial, 24 quilômetros, menos do que havia sido falado. Uma segunda com 30 quilômetros, o que havia sido falado que eles iam fazer. E uma com 36 quilômetros, a mais do que eles falaram que eles iam fazer. E o que eles avaliaram? Potência de saída, como medida ali de estratégia de pace, frequência cardíaca, percepção subjetiva de esforço e as respostas neurológicas ali, né, cerebrais, principalmente de oxigenação cerebral, tá? E também ativações do córtex motor e do córtex parietal, tá? Vamos lá, vamos ver o que aconteceu, então, quando as pessoas, no caso, elas estavam achando que estavam fazendo 30 quilômetros, mas elas não estavam mesmo, elas não tinham certeza disso. A potência produzida foi a mesma, será? Então, vejam lá, que eu estou marcando lá no gráfico, aqui também eles normalizaram, tá? Porque cada uma delas teve uma distância, mas eles normalizaram para poder mostrar tudo num gráfico só. Eu vou deixar esses artigos no material suplementar e vocês vão ver, eles também trazem a análise com base nas distâncias de cada um, tá? Sem estar normalizado. Mas aqui, para facilitar a nossa compreensão e também
a questão do tempo, eu trouxe só o normalizado. Vejam como o pessoal dos 36 quilômetros, que é o que está circulado em vermelho lá, a potência foi caindo ao longo da tarefa. Né? Não conseguiu se manter a mesma potência em relação aos 30 quilômetros, que foi até uma potência maior, e em relação aos 24 quilômetros, que ficou ali no meio do caminho. Então, também não foi o máximo deles. O que os autores vieram de discussão, né? Só um minutinho, pessoal, vou tomar um gole d'água. O que os autores, então, trouxeram de discussão? Que a estratégia de ritmo, né, a estratégia de pace implementada foi feita com base numa experiência anterior. Foi feita com base numa expectativa, que era o quê? 30 quilômetros? Né? 30 quilômetros, só que os 36 quilômetros não é 30, são 6 quilômetros a mais. Então, em algum momento, isso ia dar problema se eles estavam com base na expectativa de fazer só 30 quilômetros. Outro ponto é que a distância do exercício de 36 quilômetros excedeu a expectativa. Então, essas estratégias de ritmo que foram impostas mudaram. Né? Eles tiveram que mudar a estratégia de ritmo, porque senão eles não iam dar conta de terminar a tarefa. Porque não era 30 quilômetros, cara, mas parece que já deu 30 quilômetros e eu ainda tô aqui e eu já não tô aguentando mais. Então, eu tive que mudar a minha estratégia de ritmo. Então, eu tive que reduzir a potência. Por isso que eles dão essa resposta de redução de potência no final dos 36 quilômetros, tá? E não só ao longo dos 36 quilômetros, mas a partir dos 80% de completação da prova, vejam que já tem um C lá mostrando que já está tendo diferença entre os 30 quilômetros e os 24 quilômetros, depois entre os 24 quilômetros e 30 quilômetros, e depois entre os 30 quilômetros e os 36 quilômetros. E também entre os 24 e os 30 quilômetros. Então, começa a ter uma mudança de produção de potência, porque a expectativa que foi criada em relação à distância que seria feito não estava sendo suprida. Vamos seguir. E a percepção de esforço? Será que ela modificou? Olha lá nos 36 quilômetros, né? Já começa muito antes a gente ver diferenças aqui com essas letrinhas. De que a percepção subjetiva de esforço foi maior nos 36 quilômetros em relação aos 24, por exemplo. Em alguns momentos também em relação aos 30 quilômetros. Então, olha só. Por que eu reduzi a potência? Porque a minha percepção subjetiva aumentou. Então, eu tive que reduzir a potência para dar conta de aguentar, porque senão eu não ia aguentar continuar aquele exercício, porque a minha expectativa de 30 quilômetros estava indo muito longe. Meu Deus, eu estou muito cansado e eu não fechei esses 30 quilômetros ainda. Então, a expectativa não sendo atendida, a percepção subjetiva de esforço ela foi significativamente maior na galera dos 36 quilômetros em comparação quando eles fizeram 30 quilômetros. Né? E também em comparação quando eles fizeram 24 quilômetros, tá? Porque não estava sendo suprido. Então, imagina lá, eu tô buscando informações prévias de 30 quilômetros, de como eu me comportar em estratégia de pacing em 30 quilômetros, como é a minha percepção subjetiva naqueles 30 quilômetros, como executar a tarefa, e aquilo não está sendo atendido. Por quê? Porque a distância está sendo muito maior, mas eu não sei, eu não tenho certeza mais do ponto final daquela prova. Então, veja lá como que vai acontecendo, né, esse controle neural, essas manipulações por conta de não saber o real final da prova. E a frequência cardíaca que eles também avaliaram, como que se comportou? Olhem lá como ela foi se reduzindo, né? Teve que reduzir porque eles foram reduzindo a demanda da tarefa, né? A potência foi reduzida, né? Mas isso não quer dizer que a percepção do esforço foi menor, na verdade foi maior, né? Mas a resposta já fisiológica, ela foi reduzindo ali em comparação com os 24 quilômetros e com os 30 quilômetros, né? Então, a galera do 36 quilômetros, quando fez, sofreu mesmo. Bom, então a gente tem uma redução do desempenho, né, em relação àquela expectativa que não foi suprida, por não saber o ponto final da prova, né? E a oxigenação cerebral que eles avaliaram, né, pessoal? Quando eles avaliaram essa oxigenação cerebral, eles viram ali, ó, como vocês podem ver, algumas diferenças ao longo do percurso, mas muito pouco ao final, né, lá da prova, lá no 100% da completação da prova. Aqui, nesse caso, na desoxigenação, né, a gente já começa a observar, a partir dos 50% até os 100%, uma diferença que acontece com base nos 36 quilômetros, e aqui também mais no início da prova, né, mais no início da tarefa. E o que eles começam a falar? Putz, parece que realmente
tem um controle subconsciente, um controle inconsciente para manter essa tarefa motora que está influenciando nesse controle neural, nesse controle de ativação muscular. Lembra que a gente falou disso antes? Lá dos mecanismos de feed-forward, das descargas corolárias, do efferent coping. Então, é disso que eles estão falando aqui, que existe alguma coisa de modelo de exercício subconsciente que está influenciando nessas respostas quando você não sabe o ponto final da prova, quando você não tem certeza do ponto final. E a atividade eletromiográfica, e a atividade de contração muscular, e a contração em si muscular, né? A atividade muscular, teve alguma diferença? Vejam lá, no reto femoral, né? Percebam como teve diferença a partir dos 50% da completação da prova, né? Até os 100% lá. Uma ativação que foi muito maior nos 30 quilômetros no final da prova, muito menor nos 20 quilômetros e estava no meio do caminho, muito mais próximo dos 30 quilômetros, a ativação do reto femoral nos 36 quilômetros, tá? E em relação ao bíceps femoral, né, a parte posterior da coxa, a gente vê, né, uma diferença apenas ali nos 60% de completação da prova. Então, veja que tem uma ativação também muscular diferenciada em relação à distância, né, a saber ou não o ponto da prova. Como eu falei, a gente já vê um pouquinho dessa questão da atividade, de como mensurar essa atividade de contração muscular, né, que é por meio da eletromiografia, que ela vai fazer nada mais, nada menos do que uma representação gráfica da atividade elétrica dos músculos, e aí por meio dessa atividade elétrica você consegue entender os processos de contração, se teve redução de contração, se teve aumento de contração muscular, e aí entender esse processo de fadiga neuromuscular, que foi o que a gente viu já também, que o outro estudo utilizou para entender aquele comportamento da fadiga, se era fadiga central ou fadiga periférica, tá? Então, vejam ali, eles usam esse estimulador elétrico, né, que vai conectado ali em pontos específicos, tá? Não é em qualquer lugar, mas são em pontos específicos. Tem os eletrodos também conectados. Vai ter uma superfície de estimulação, que é onde dá a descarga do estímulo elétrico, que a gente viu lá também no outro estudo. Vai ter a captação dessas respostas neuromusculares, né? Vai estar ali os eletrodos e vai ter uma resposta que vai ser de contração. Então, esses eletrodos captam essa resposta e você vai ter o computador que vai te dando essas informações, que nada mais é do que informações que vêm centrais e periféricas, né? Então, é por meio disso que eles fazem essa avaliação da atividade eletromiográfica. Mas e a atividade cerebral que eles avaliaram o córtex motor e o córtex parietal? Como foi? Percebam como teve respostas diferentes ao longo das provas, né? Ao longo das distâncias. Olhem lá no córtex motor os 24 quilômetros. Como teve principalmente no final, né? Desde o início teve diferença, mas no final é o que mais grita e o que é mais importante para a gente entender, é que lá no final, nos 24 quilômetros, eles estavam tendo uma maior atividade do córtex motor em relação aos 30 e em relação aos 36. E já nos 36 quilômetros, a gente começa a ter uma redução da atividade do córtex motor, ou seja, estava tendo uma redução de impulso, de potencial de ação sendo liberado para a execução do plano motor, ou seja, a gente estava começando a ter uma fadiga central na realização desse trabalho motor. E o córtex parietal, né, que vem ali como uma área associada do córtex para manter esse plano motor, o que a gente pode ver? Que os 24 quilômetros estava tendo uma ativação muito alta dessa região, e lá nos 30 e nos 36 a gente já vê o quê? Uma redução da atividade do córtex parietal, tá? Mostrando também ali essa condição de fadiga já central nessas duas distâncias. Então, o que a gente vê ali, né? Que a geração, então, desse comando eferente que sai do cérebro e vai para o músculo, e essa entrega à musculatura ativa pode ser produzida com base nesse feedback sensorial aferente. Então, vai ter uma retroalimentação mesmo, vai acontecer uma retroalimentação para conseguir manter esse estímulo de contração muscular. Então, o que eles chegaram a observar com esses resultados, né? Que as falsas expectativas do ponto final
do exercício, da tarefa motora, da prova, elas podem levar os participantes a regular de forma negativa a intensidade do exercício. Lembra que lá nos 36 eles começaram a reduzir a potência produzida porque a percepção subjetiva de esforço foi aumentando, porque não chegava nunca ao fim daqueles 30 quilômetros, que na verdade eram 36? Então, essa falta de expectativa, essa antecipação que acaba sendo errada, essa regulação, vai ser negativa, vai ter que reduzir a intensidade do exercício para poder completar a prova, e isso vai acabar sacrificando o desempenho desses atletas para poder reduzir o quê? As respostas fisiológicas em uma tentativa de manter a homeostase, de tentar manter aquele sistema em equilíbrio ao longo daquela tarefa para conseguir terminar a tarefa, porque senão não vai dar conta, tá? Então, eles também concluem que pode haver algum aspecto que é subconsciente regulando a intensidade do exercício. E aqui vem aqueles conceitos que a gente falava de descargas corolárias ou do coping eferente, que vai estar de alguma forma também regulando essa intensidade do exercício com base em experiências prévias, com base em antecipação, para dar conta de terminar a tarefa. Bem, e para a gente ir adentrando aí ao final, tem como medir a percepção do esforço físico realizado? A gente tem as escalas de percepção subjetiva de esforço, né? Que no caso é quando a gente materializa essa nossa percepção, a gente dá uma resposta perceptual, a gente dá um número, né? Mas tem como medir essa percepção do esforço físico? Por incrível que pareça, tem como medir essa percepção do esforço físico. Esse estudo aqui, ó, de 2013, ele se buscou fazer isso. Eles foram tentar ver assim, tem como ver qual que é a mínima magnitude de variação na intensidade do estímulo físico que os indivíduos podem perceber e dizer assim, putz, eu senti que teve uma alteração na intensidade. Essa é a mínima mudança de um estímulo padrão que eu preciso para dizer que, putz, aumentou a intensidade ou, putz, aqui reduziu a intensidade. Qual que é essa mínima variação que precisa ter? Então, para fazer isso, eles foram se embasar na psicofísica, né, para entender essa mínima diferença detectável. E para entender essa mínima diferença detectável da intensidade do estímulo físico, eles se embasaram no método de ajuste. Como que eles fizeram esse estudo, então? Basicamente, eles fizeram dessa seguinte forma, ó, eles fizeram um teste de estimação, que foi o quê? Para ancorar as pessoas com a percepção subjetiva de esforço. Então, eles fizeram um teste máximo, gente. Um teste máximo que você vai passando por todos os pontos da escala, do 0 ao 10, né? Até a pessoa chegar na sua potência aeróbia máxima e poder ter experimentado todos os pontos de intensidade. Como que funcionou esse teste aí para conseguir entender essa mínima diferença necessária para perceber as alterações na intensidade? Basicamente, o protocolo era assim, ó, era composto por 4 séries, tá? 2 séries dessas eram de estímulo padrão. Por quê? Porque para mim poder saber quanto que varia para cima ou para baixo, eu preciso ter um estímulo de referência. E esse estímulo de referência era a potência na percepção subjetiva de esforço 5, que eles fizeram lá no teste de estimação. Então, eu colocava essas pessoas aí na potência que representava essa percepção 5 e deixava elas ali percebendo todas essas respostas que o corpo ia mandando para elas ao longo de 5 minutos. Terminava os 5 minutos, elas tinham 5 minutos de intervalo para descansar, para entender todas aquelas informações, e então elas iam para a próxima série, que era a série de autorregulação, que era uma série que permitia estímulos acima e estímulos abaixo, que era onde eles iam poder se autorregular. Então, em uma série, eles iam fazer um estímulo acima, ou seja, em algum momento eles iam começar a regular para cima, para perceber até que ponto, qual era o mínimo que essa potência precisava variar para eles dizerem, putz, esse estímulo está acima do meu padrão, está acima daquela minha percepção 5. Aqui eu percebi, aqui é o mínimo que eu preciso para perceber que mudou. E a mesma coisa eles fizeram para baixo, reduzindo a potência, até o momento que eles, indivíduos, perceberam que, putz, essa potência está abaixo do meu padrão. Então, o que eles observaram de resultados, né? Medindo aí essa percepção do esforço físico. Eles avaliaram isso em 20 homens e 26 mulheres, tá, pessoal? Que quando era ali no JND-A, que é o JND acima, todos os indivíduos precisaram ir acima realmente, precisaram de mais estímulo para perceber essa diferença.
Na comparação entre homens e mulheres, que é o quadrante preto e o quadrante branco, percebo que os homens precisaram de muito mais estímulo acima do que as mulheres para detectar essa diferença. E a gente está falando aqui, ó, em resposta de VO2, gente, em resposta de consumo de oxigênio, ou seja, em resposta de estímulo físico e não de mudança de potência, que é a resposta física, né? A gente está falando mesmo em resposta fisiológica, do estímulo. O que aquela mudança de potência resultou em estímulo, tá? Então a gente teve uma diferença aí entre os homens e as mulheres. E quando a gente vai olhar o JND abaixo, o que a gente vai verificar? A gente vai verificar que a resposta foi positiva. Se era abaixo, o estímulo deveria ter diminuído, ter sido abaixo, mas na verdade aqui para eles foi acima também, foi positivo. E na comparação entre homens e mulheres, a gente pode ver que os homens também precisaram de muito mais estímulo abaixo do que até acima para perceber que teve uma alteração na intensidade e que o JND abaixo, ele foi maior, a necessidade de alteração de estímulo foi maior do que o JND acima, tá? Bom, o que tudo isso aí quer dizer, né? Aqui eu falo da questão do JND abaixo ser maior do que o JND acima e ser diferente dele nesse caso. Bom, o que isso quer dizer, né, gente? O que isso reflete? Essa variação, perceba, essa variação para cima, que é maior, que no caso deles foi pequena, né? E essa variação abaixo, que foi grande. Precisei que reduzisse muito. Putz, tinha que reduzir muito para eu poder dizer, putz, mudou do meu padrão. Mas quando eu aumentava qualquer alteração acima, eu já percebia que estava diferente. Já aumentava a intensidade. Isso mostra a habilidade de acuidade perceptual. Essa margem de variação de um estímulo padrão para cima e para baixo é o que a gente chama de habilidade de acuidade perceptual. E que vai estar atrelado a essa habilidade nossa de se autorregular nos exercícios, né? De conseguir se manter numa meta de ritmo, numa meta de pace na prova, porque você varia ao longo da prova, dentro de uma acuidade perceptual, correto? Dentro da margem que a gente consegue perceber as alterações no estímulo. Então, essa nossa habilidade de se autorregular de forma eficiente está atrelado a essa nossa acuidade em perceber essas alterações do estímulo. Gente, antes de eu continuar, eu vou dar uma pausa nessa aula, porque a gente já atingiu o nosso tempo, e eu continuo falando sobre isso num segundo momento. A gente já retorna com essas explorações aí da literatura que tem muito para nos mostrar.